O Galo bate o Cruzeiro e se torna campeão mineiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que ninguém ainda te mostrou sobre essa final do Mineiro. Inclusive, talvez eu te faça mudar de opinião por meio de uma análise tática. Eu sou Felipe Simonetti, eu sou analista tático de futebol, estou sempre produzindo conteúdo aqui para o YouTube e para outras redes, e aqui é onde eu gosto de dar profundidade, aqui é onde eu gosto de mostrar o que ninguém mostrou e acabar com todo o sensacionalismo. Algumas opiniões eu concordo, mas boa parte delas eu não concordo. Principalmente eu quero falar aqui sobre vitória do Galo, desempenho do Milito, desempenho do Cruzeiro e demissão do Larcamon. Bom, qual que vai ser a base? Eu reassisti todo o jogo, então não é baseado só nas primeiras impressões. Eu acho que no pós-jogo, aquele pós-jogo imediato, a gente traz primeiras impressões. Não, aqui eu estou trazendo opiniões consolidadas a partir do momento em que eu reassisti os 90 minutos e fui fazendo observação por observação a cada 5 minutos e anotando realmente o que foi o desempenho de cada time. Então, eu fui documentando tudo isso no meu Twitter. Não costumo publicar muito lá, mas eu gosto desse formato, muitas vezes, de ir estudando e ir trazendo todo o conteúdo por aqui. É onde eu acho que vai dar para ilustrar bem legal. Inclusive, tem algumas imagens do jogo aqui. O que eu vi de cara, tá? Falando em especial do Galo e do... Vamos colocar o primeiro tempo como um todo. Um Galo muito paciente, que baixava, que circulava a bola, que atraía o Cruzeiro para tentar buscar as costas. E isso mostra principalmente, talvez revela um pouquinho os motivos do Milito por buscar a escalação com os 3 volantes, né? Realmente foi 3 volantes? Na minha opinião, não. O que a gente viu? A gente viu um time que fazia basicamente um 4-4-2, vamos colocar assim, com o Franco e o Zaratio praticamente alinhados num momento com bola e sem bola, em caixas, né? Então cada um persegue um, perde um pouco todo esse desenho. O que a gente viu nos primeiros momentos do Galo? Esse Galo muito paciente, baixava, usava os 4 laterais, os 4 defensores bem baixos, laterais baixos, Otávio e Batalha baixos, atraía Dineno, Arthur Gomes, Vital e Matheus Pereira. Procurava tentar atrair mais um jogador, porque se você está baixando 6, você conseguir atrair 6, você pode gerar uma vantagem ou uma igualdade lá na frente, principalmente porque o Arthur Gomes, muitas vezes ele saltava no Saravia, a gente via o Matheus Pereira no Otávio ou no Batalha, o Vital no Otávio no Batalha e tinha do outro lado o Arana. Então quando a bola batia no Arana, não era raro ver o William subindo isso tudo e podendo deixar um possível espaço. E o Galo investiu nisso, né? Investiu talvez até parecido no primeiro jogo, mas acho que no primeiro jogo ele consegue ser mais eficiente com bola, nessa bola mais longa, procura nas costas da defesa, ou procura numa dinâmica de terceiro homem, né? Procura um pivô para depois encontrar um meia livre e de frente para ir poder lançar nas costas. Então pensa comigo, o Fux encontra o Hulk vai encontrar, por exemplo, o Zaratio de frente, para o Zaratio poder lançar o Paulinho, porque já que o Hulk baixou, provavelmente um zagueiro veio com ele para ocupar as costas. E um segundo ponto, quando o Cruzeiro tinha a bola, um Galo que ele marcava por encaixes, igual eu comentei, cada um pega um e persegue no campo inteiro. Com isso, em alguns momentos a gente até via os zagueiros do Cruzeiro conduzirem, procurarem o campo, o Zé Ivaldo, o Neres, conduzirem, entrarem no campo de ataque, mas, como estava todo mundo encaixado, eles não tinham linha de passe. Então, conduz, não tem linha de passe, faz o quê? Acaba se desfazendo da bola. E se você não se desfaz e acaba errando um passe, gera oportunidade para transição. Aqui uma das primeiras imagens, acho que falando mais sobre os encaixes. O Cruzeiro vai buscar construir, perceba como que cada jogador do Galo pega um. Não tem um jogador do Cruzeiro livre em momento nenhum. E aqui o Galo já tentando construir uma transição, procurando mais as costas da defesa. Pressiona em bloco médio, que não quer incomodar muitos zagueiros, então a gente viu isso que o Galo ele não pressiona tão alto, ele pressiona mais no bloco médio, zagueiros conduzem, eles encaixam, e aí depois tentam a transição, não foi tão efetiva, aqui uma foto que ilustra muito bem, percebam o Cruzeiro tentando sair para o jogo aqui com o Marlon, e geralmente ficava onde que o Galo assumia uma inferioridade, nos encaixes com os 3 zagueiros, né? O Marlon fazia um papel de zagueiro na saída de bola, Paulinho e Hulk nos 3, um ficava livre, esse ia ter espaço para conduzir. Aqui no caso o Otávio até encaixa, mas a tendência é todo mundo vai encaixando, vai tirando as possibilidades, vai deixando o jogador ansioso e eles têm que se desfazer da bola. Quem faz isso muito bem, o Palmeiras do Abel Ferreira, inclusive aproveita muito bem no momento em que o cara que está conduzindo se desfaz da bola, aproveitar as costas dele lá atrás. E aí eu falo aqui um pouquinho sobre essa proposta, né, de tentar atrair o Cruzeiro, percebam só, Saravia e Arana mais baixos por aqui, a gente vê Otávio e Batalha tentando atrair pelo menos a atenção e o Galo fazendo muito isso, procurando essa bola mais longa. E talvez uma das decisões por ter ido com o Franco
e não com o Igor Gomes, seja a briga pela segunda bola, porque o Milito sabia que nem sempre os lançamentos iam entrar, provavelmente a minoria deles ia entrar, e você precisava ter jogadores mais físicos ali por trás para poder sustentar uma pressão na segunda bola. Batalha, Otávio e Alan Franco, principalmente. O próprio Zarate também tem boas qualidades para pressionar. Então o Galo tenta o lançamento, não vence, mas vence a segunda bola e vem ocupar o campo de ataque. Só que, de fato, o que a gente viu no primeiro tempo? Um primeiro tempo que os dois times não conseguiam ser eficientes. O Galo, acho que defensivamente se sai melhor, ofensivamente não consegue ter tantos acertos assim, apesar que encontra duas boas possibilidades a partir do quê? Um lançamento longo, que é o que eu citei, né, que vinha sendo a estratégia, encontra a primeira para o Paulinho, e depois uma transição no finalzinho do primeiro tempo com o Hulk podendo sair na cara do gol. Não vou entrar em polêmica de arbitragem aqui, mas o principal é falar sobre o jogo, mas para mim nada no Hulk, tá? Não foi falta nem nada, e grande chance perdida pelo Paulinho. Aí o que a gente vê também? O Galo, que fazia muito disso, circulava muito a bola na base da jogada, procurando atrair o Cruzeiro, circular, construir jogo, mas quando buscava uma bola longa, nem sempre era efetiva, que o Arana tenta no Saravia. Então, virou um jogo muito travado, e eu acho que a arbitragem também não favoreceu, né? A arbitragem permissiva, dava muita falta, fazia o jogo parar, deixava uma cera acontecer ali. O Galo tentava se propor, a princípio não parecia muito ansioso, porque convidava o Cruzeiro saía também, não convidava o Galo, sabia que poderia correr alguns riscos assim, e só que essa circulação, se a gente for puxar. Olha a moto aí. Se a gente for puxar talvez as estatísticas, é que eu acho que não saiu, os números totais não saíram aqui ainda. Mas seria procurar mais ou menos as bolas longas. O Galo tentou muitas bolas longas no primeiro tempo. Podemos dizer que foi eficaz em uma, talvez no máximo duas. Me parece claro o caminho ofensivo que o Milito buscou, aglomerar na saída, atrair, dividir o Cruzeiro. Então você atrai, divide esse meio que está marcando alto com a defesa que está marcando baixo. Romero e Lucas Silva até fizeram uma boa partida por ali, mas não tão eficiente. E o Galo poucas vezes com sucesso nessa bola longa. Deixa aqui mais uma. E aqui o movimento que eu até falo, né? Ó, divide como é que o Cruzeiro está espaçado. Saravia encontra no Hulk. O Hulk, de costas, encontra... Não sei quem que tá aqui, me parece o Zaratio, talvez. E como ele atrai o zagueiro, como ele atrai o Zé Ivaldo, ele vai vir ocupar esse espaço nas costas. Só que o passe, eu acho que é do Zaratio, não sai na medida. Então olha como é que o Galo ele veio construindo, ele veio formando uma ideia de jogo para o primeiro tempo. Calma, circulação, atrai o Cruzeiro, procura a bola usa os atacantes para atrair, procura a bola nas costas. Tem aquele primeiro lance lá com o Paulinho e, por exemplo, essa é uma outra boa situação. Mais um sucesso em encaixes defensivos. Mais uma vez, percebam. Marlon para sair jogando. Olha como é que o encaixe já chega rápido. Sempre que o Galo permitia um passe entrar, geralmente não permitia o jogador girar e já faz o primeiro encaixe com o Saravia. Marlon lança e o Galo vem e recupera a posse. Cruzeiro improdutivo, tem posse, mas não consegue criar. Inclusive, acho que vale um destaque, é o tão criticado Gemerson, muitas vezes importante nesses encaixes contra o Dineno. Se a gente pega o clássico que o Galo perde por 2-0 na Arena, tem bons duelos contra o Dineno, jogo de ida, bons duelos contra o Dineno, mais uma vez, bons duelos contra o Dineno, muito nessa ideia. Ou o cara do Cruzeiro vai conduzindo, vai ter linha de passe, ou quando ele tiver linha de passe, ele vai encontrar um jogador de costas que vai ser pressionado imediatamente e recupera a posse. E o Galo circula, tenta uma bola longa na maior parte das vezes e não consegue ser produtivo. Galo impecável nesse aspecto, sofreu apenas em transição. E aí aqui, não sei se vai dar para pegar o lance inteiro desde o início, mas se a gente for ver quem está participando aqui ofensivamente, é o Zé Ivaldo. Ele sobe até ele que faz esse cruzamento de forma até meio irresponsável, dado o cenário do jogo. O Cruzeiro não precisava sair tanto assim e ao mesmo tempo não podia baixar, mas acho que é mais um jogo sem bola, acho que não vejo a necessidade do zagueiro subir tanto, e é o que acontece, aquela situação que o Hulk quase marca. É até importante dizer, o Galo ele perde duas boas situações claras, depois no segundo tempo vai perder mais uma com o Paulinho, marca em situações mais difíceis, então acho que é um ponto de correção, um ponto de atenção para o Galo, e principalmente, essas chances claras, para mim elas não justificam dizer que o Galo foi superior no primeiro tempo. Defensivamente ele é superior, acredito que sim. Ofensivamente ele não consegue ser muito eficiente, ele circula muito,
tem posse, arma a estratégia, mas não consegue ser eficiente para executar ela. Ah, teve 2 chances claras. Para mim, 2 falhas claras da defesa, em especial essa segunda. A primeira, uma falha bizarra do Paulinho. E aí esse é um ponto que preocupa, né? Você perde 2 chances claras e tem que usar as chances difíceis, né? Para mim aqui nada. Eu até coloco, né? E destaco de novo, muitas tentativas para poucas oportunidades e ainda contar com falha da defesa. Acho que isso sintetiza bem. Início do segundo tempo, ele já começa com uma trocação e, importante dizer, o Cruzeiro ele não conseguia ser eficaz. Onde que o Cruzeiro era eficaz? Onde que o Cruzeiro agrediu o Galo? O Cruzeiro conseguia incomodar em situações de transição. O Galo vai tentar fazer uma saída de bola, erra, o Cruzeiro aproveita. O Cruzeiro ataca, perde, recupera no campo de ataque, aproveita. E logo no início, que 5 minutos, o que acontece? Matheus Pereira vai pressionar, a batalha se embola ali, não é falta para mim também. O Cruzeiro aproveita a situação de transição, o Galo mal organizado defensivamente nessa situação, difícil de reorganizar também, e o Vital marca. Ou seja, o plano defensivo do Galo estava bem organizado, transição é difícil de você tentar defender, acho que o Galo até se saiu bem, mas um erro de saída de bola não tem muito o que fazer. E tá dentro do princípio do Milito. Da mesma forma que não pode correr o risco, essa era a forma que o Galo buscava se organizar para gerar risco ao Cruzeiro. Então, futebol é um jogo de riscos, né? Toda situação que você for gerar, ela vai ter um porém. E dentro do cenário, a fatalidade acaba acontecendo. Podemos dizer que até que o Cruzeiro era favorito ao título? Sim, digo até mais, tá? Até ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, vejo o Cruzeiro favorito, porque o Cruzeiro consegue se defender bem até aquele momento. O Cruzeiro consegue ver até o Galo circulando um pouco, mas não tão eficiente. Depois que o Cruzeiro abre o placar, ele consegue ter mais algumas possibilidades e o Galo não consegue reagir tão bem. E, obviamente, o empate era do Cruzeiro até ali. Então, se a gente pegar pela história do jogo de 90 minutos, a gente está falando aí de 60 minutos com boas possibilidades de título para o Cruzeiro. Porque mesmo que o Galo marque uma daquelas chances no primeiro tempo, claro, o jogo era outro, mas eu vi um Cruzeiro organizado, sabe? Dentro das suas ideias, 2 falhas individuais de defesa. Não dá para jogar isso na conta do Larcamon, né? Convenhamos. E, enfim, né? Gol sofrido, necessidade de retomar o rumo ao jogo, vamos voltar a contar a história do jogo. E olha que interessante esse lance. Acho que todos vocês já viram o primeiro gol, né? Falando da orientação do Milito. Percebam, bola de retorno. A bola vai vir aqui no Arana. Bola de retorno. Na hora que ela chega no Otávio, o que acontece? Saravia, por aqui, já começa a atacar as costas do lateral. O Otávio tenta, mas o lateral se sai bem, emulando bastante aquela situação do primeiro gol. E é quem diz que o Galo foi muito superior e o Cruzeiro não jogou nada até 30 minutos para o fim, o título parecia encaminhado. Inclusive, o Galo tentava sair para o jogo, ainda não conseguia ser produtivo nas segundas bolas e sofria transições como essa daqui. Ou seja, igual comentei, de sofrer em transição, mais uma chance para o Cruzeiro. O Williams, ele coloca essa bola um pouco mais no fundo aqui, o Dineno chega, 2-0 e acaba o jogo. Então, como é que o futebol é volátil? Como é que não tem como você chegar e atribuir ao Larcamon a responsabilidade toda? E, ao mesmo tempo, o Galo ele tentava executar o plano dele com determinado sucesso e o Cruzeiro com determinado sucesso dentro do plano dele. Um clássico, é o que eu vi muita gente comentando, o clássico você tem estratégia, mas o clássico você não performa, você vence, né? E vai muito além do seu plano, do que você executa. O Galo tinha um plano muito bem traçado que fazia sentido e gerou 2 boas chances. Vamos colocar do Paulinho dentro do plano, né? Atrai, o Fux lança, devia ter colocado o lance aqui, mas o Fux lança e o Paulinho sai na cara do gol. E uma segunda em transição, ao meu ver, numa falha mais grosseira ali do Zé Ivaldo e do Neres. Não aproveita as chances. O Cruzeiro, dentro da proposta dele, não consegue construir de forma organizada, mas em transição é muito eficiente. Muito eficiente não, vai muito agressivo, né? Muito eficiente porque marca uma vez só, não pode ser muito eficiente. E aqui quase marca uma segunda vez com o William. Então a gente vê um Galo que até 30 minutos do final do jogo não conseguia criar muita coisa e meio que se desespera. Só que a partir daqui a gente vê um Galo que ele começa a adotar uma postura mais agressiva e para mim ela passa por uma mudança tática. O que a gente falava no primeiro tempo? 4 defensores, mais os 2 volantes. O que acontece? Milito fala, galera, vamos. Começa o plano do tudo ou nada, né? Depois vai culminar no jogo de um zagueiro. O que ele faz? Arana, Saravia, se lancem, vai para o fundo, vamos incomodar. Por quê? Se o Arana e o Saravia começam a fazer isso, o Arthur Gomes, por exemplo, ele não vai ficar pressionando lá em cima, ele não é louco, ele vai baixar junto.
o William vai ficar mais baixo. Você começa a empurrar o time do Cruzeiro para mais baixo, e aí você começa a ocupar o campo de ataque. Se a estratégia antes era atrair, o Cruzeiro talvez não seria tão atraído mais, porque tinha um resultado muito favorável, então a gente vai ter que se lançar. A ideia do Milito começa a fazer isso e o Galo realmente começa a ocupar mais o campo de ataque. O Galo começa a ser mais eficiente nesse sentido e começa a ver um Cruzeiro cansado, em especial o Vital. O Vital, o Matheus Pereira até entrega bastante, mas o Vital e o Arthur Gomes nesse momento parecem sentir muito fisicamente. Não conseguem entregar mais aquela mesma intensidade, nenhum nem outro, para pressionar o Saravia, para acompanhar o Saravia até o fundo e depois voltar para a transição. O que o Larcamon faz? E aqui eu vou assinar embaixo, tá? Concordo bastante. A torcida do Cruzeiro xinga. Ai, mas mudou o modelo. Ai, mas não sei o quê. Eu concordo e assino embaixo com a decisão do Larcamon. O que ele faz? Ele tira o Vital, que não agregava mais em construção, inclusive não acho que fez uma boa partida, não agregava em pressão, e ele precisava corrigir isso. Ele não podia ter um time que não tinha transição, porque o Vital não é esse jogador, não tinha pressão e não tinha construção. O que ele faz? Coloca o João Marcelo no Vital e começa a usar o Marlon como um ala, de fato, para poder pressionar lá em cima. O que a gente vê aqui em cima? Saravia saindo para jogar, se o Vital não ia pressionar, olha o Marlon subindo. E o Marlon ele sobe porque ele tem a cobertura de um zagueiro nas costas dele. Se você não tá com 3 zagueiros, você não permite o ala subir isso daqui para pressionar. Lembra que lá no começo eu falava que o William jogava muito arriscado em alguns momentos para saltar no Arana? Com isso aqui ele corrige. E o Cruzeiro tem bons momentos até de continuar pressionando. E eu até elenco aqui, né? E mais, tira um jogador pesado para investir nas transições com Arthur Gomes, William e Marlon, porque o Vital não colaborava nisso, esses 3 podem colaborar. Mais explosivos do que o meia e ainda ganha força para pressionar. O Vital e o Arthur Gomes não entregavam mais. E outra, ele começa a pesar a área com um zagueiro alto. Ele ganha em todos os cenários. Taticamente faz sentido toda a ideia. Ganha transição, ganha capacidade de pressão, ganha jogo aéreo, porque a gente sabia que o Galo começaria a pressionar naquele momento. A leitura é ótima. E aí o que acontece? Vou pegar o lance do primeiro gol. E é querer simplificar demais, falar que a mexida do Larcamon que impacta tudo isso. Porque perceba, Arana alto, começa a sair para o jogo. O William tem a possibilidade de pressionar, ele não pressiona. Não sei por quê, porque ele tem a cobertura nas costas dele, ele tem um zagueiro cobrindo as costas dele. Teoricamente, os 3 zagueiros, um pode cobrir o outro, tranquilamente, dá espaço para Arana e o Galo começa a ocupar o campo de ataque. Inclusive, na hora que ele salta, o time induz aqui o jogo pelo lado, mas o Galo começa a ocupar o campo de ataque. Cruzeiro baixa demais. Galo ocupou, o Cruzeiro tem que baixar. Coloca 8 jogadores praticamente atrás da linha da bola. Só o Arthur Gomes. Acho que o Dinê não tá aqui, mas acho que é só o Arthur Gomes e o Matheus Pereira que não baixaram, que mostra a falta de intensidade nessa reta final. Olha o Otávio já se posicionando livre. Galo tenta o primeiro cruzamento, a bola volta. Vai tentar mais um cruzamento. Aqui o Matheus Pereira baixa. E aí, para mim, mais uma falha. O Matheus Pereira vê, acho que é o Zaratio, já marcado. Bola volta e na hora que ela tem a possibilidade de voltar no Zaratio, ele resolve saltar no Zaratio já marcado e libera a entrada da área para o Otávio. Teoricamente, está preferindo liberar uma zona com menos risco para pressionar uma já pressionada. Não acho que faz muito sentido. Faria mais sentido ele fechar a linha de passe e encurralar o Galo por ali. O que acontece? Bola volta no Otávio. Mesma situação. Aqui é uma vantagem dinâmica muito clara. Marlon parado. Saravia já inclinando para infiltrar. Pensa comigo, se esse cara já está inclinado e esse aqui está andando para trás, aliás, ele está andando para frente ainda, a vantagem vai ser muito maior, porque o Marlon ele vai ter que perfilar o corpo para se defender e o Saravia já está ganhando na corrida. Bola lançada. Não acho que o Rafael está tão adiantado. Golaço de cabeça do Saravia. Ou seja, é querer simplificar demais para falar só da substituição do Larcamon, né? Situação que não passa, convenhamos, por nada aqui. Depois do empate, e aí o jogo ele começa a transcorrer muito por reação, né? O Milito ele entra no modo tudo ou nada 2.0, ele tira, vai com o zagueiro só, o Saravia vira zagueiro, o Scarpa vira o lateral, o time começa a espetar mais, tem o Igor Gomes, começa a sobrecarregar, coloca volume no campo de ataque, circula a área, aí sim, você começa a incomodar, pressionar. É a fórmula de você tentar arrumar alguma coisa, né? Você começa a pesar a área, começa a levantar a bola na área, é agraciado com pênalti, né? Para mim, falha ali do Lucas Silva, mas só gera um pênalti nesse nível aqui quem pressiona, quem coloca o volume de jogo, Hulk marca 2-1. O que acontece com o cenário do jogo? O jogo vai transcorrer de forma previsível.
O jogo inverte. Agora o Cruzeiro que vai sair. O Cruzeiro que vai usar a estratégia de espetar os alas e empurrar a marcação lá para trás. A mesma coisa que o Galo fez, o Cruzeiro faz. Então é muito contraditório elogiar o plano do Milito e desfazer do plano do Larcamon. E ainda mais uma demissão do Larcamon com 3 meses de trabalho, uma aposta que você desiste da aposta com 3 meses. Sabe? O que você espera? Que o próximo que vai vir não vai errar? Que o próximo que vai vir não vai perder jogo importante? Sabe? É muita pretensão, acho, você construir um trabalho pensando que não vai haver erros. Ainda mais o Larcamon que tinha ideias claras de jogo e aqui, assim, executa razoavelmente próximo ao que o Milito executou. E aí o Galo começa a variar, né? Eu acho que o Galo começa a se perder um pouco aqui em intensidade também. Ele varia em bons encaixes, tipo o que vai acontecer mais ou menos aqui. E, ao mesmo tempo, cede o espaço aqui para o Cifuentes. Acho que aqui já morre um pouco a tática, sabe? O Larcamon joga ideia, se lança e empurra o Galo, mas morre um pouco a tática. Vai virar muito intuitivo do que está acontecendo ali dentro do campo, sabe? Então o Galo começa a oscilar entre esses bons encaixes e alguns espaços enormes que ele vai gerar. Esse primeiro lance aqui, inclusive, ele vai combinar num ali de baixo. MP, Matheus Pereira baixa para construir de frente, o que faz todo sentido. E aí tem um outro ponto. Não tem como jogar essa sequência de chances dos próximos tweets na conta do Larcamon. Como é que joga isso daqui na conta do Larcamon? Chance do Cifuentes. Como é que joga esse daqui na conta do Larcamon? Eu acho que o Zarate até falha aqui, ó. Bola do Gasolina. Ele atrasa um pouquinho a lançar e exatamente quando ele vai lançar, o Lemos e o Rabelo travam, marca o gol. Talvez um pouquinho antes. Como é que joga na culpa do Larcamon? Como é que joga esse outro aqui, que é o lance que eu estava comentando agora há pouco, do Galo se alternando entre encaixes e ceder espaço. Como é que joga esse outro aqui na conta do Larcamon? Bola sobra para o Cifuentes. Ele isola. Chance clara, mesmo assim. Talvez a do Dineno é mais clara, mas, sabe, muito incoerente querer jogar isso na conta do treinador. Enfim, né? Eu não sei porque os outros tweets não estão aparecendo aqui, mas acho que dá para puxar. Deixa eu puxar por aqui que acho que vai ficar melhor. Mas, enfim, o jogo transcorre de forma previsível, o Cruzeiro tem a posse, empurra o Galo ainda desorganizado defensivamente naquele momento e começa a circular mais a bola, exatamente o que o Galo começa a fazer. E aí eu até coloco aqui, né? E é exatamente nesse cenário, para quem ainda não viu, vou deixar no card aqui, que eu falo tanto do minuto 73 da Premier League. O que é o minuto 73? É o momento em que o time que precisa correr atrás do resultado, ele se lança com tudo, se ele e o adversário começa a sair para o contra-ataque. Para mim existem dois cenários. Ou o time que se lança com tudo é extremamente eficiente, e o Galo, é o que aconteceu com o Galo, e ele marca o gol, ou o time que tá no contra, ou ele não é eficiente, ele começa a ceder contra-ataque, o outro time marca um gol ou cria boas chances. Por isso que eu falo, depois do minuto 73 na Premier League, é uma máquina de gols. E é mais ou menos o que acontece, né? O Cruzeiro tem que se lançar, assume o espaço para transição, tal qual o Galo assumiu esses espaços, esse risco, e sofre o gol, sofre o 3-1 que mata o jogo. Então percebam como que não tem como você elogiar a estratégia do Milito e questionar do Larcamon, sabe? Eu até falei, não me expressei tão bem no Twitter, falo que o gol é ocasional, né? O Galo acha um gol, acho que eu discordo um pouco disso depois de reassistir o jogo. Acho que o Galo começa a colocar volume de jogo. Mas são dois gols que eles são construídos a partir de volume, mas não são falhas do treinador, eu acho que são falhas muito pontuais. Eu diria até que o primeiro gol, apesar de eu apontar ali algumas falhas, ele sai muito mais sobre o mérito do Galo, porque a bola do Otávio é muito boa e a cabeçada do Saravia também, do que uma falha coletiva, tática. É uma falha situacional individual ali de micro falhas que geram gol. Aí do pênalti, o Galo começa a colocar volume, é o que eu falo. Só arruma um pênalti daquele quem começa a colocar volume, aí o jogo vira de cenário. O Cruzeiro poderia ter marcado nas chances que eu levantei aqui, ninguém estaria falando sobre o Larcamon. Talvez estivessem falando do Milito. Né? Futebol é ingrato. Mas você concordou comigo? Você curte esse tipo de análise? É um vídeo um pouco mais longo, eu sei, mas a minha ideia é tentar descrever de fato com detalhes e mostrar de um jeito que ninguém te mostrou ainda no futebol. Então, assim, Milito tem os méritos, Larcamon tem os méritos. Não dá para elogiar um e xingar o outro. Não faz sentido essa dualidade. Mas vocês podem discordar de mim, vou usar os comentários aqui. Se você curtiu o vídeo, curte. Se não está inscrito, se inscreve, pô, porque você ficou até aqui é porque você curtiu muito o meu canal. É isso aí, então. Um abração e até a próxima.